Primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos no capítulo 1. Vamos agora entrar no capítulo 2. Só para a gente relembrar o contexto, a situação na qual Pedro escreveu a carta era para as pessoas que estavam dispersas pela perseguição que surgiu. Perseguição esta, segundo os historiadores, surgiu após o incêndio de Roma, que foi provocado pelo imperador Nero, mas ele incriminou aos cristãos. E aí ele começou a matar os cristãos, e ele percebeu que isso era agradável à população. E os imperadores da época eram muito preocupados com a aparência e com a popularidade. E quando isso foi crescendo, eles continuaram fazendo. E aí espalhou-se uma grande perseguição. Nós vamos lembrar, a perseguição não foi algo, projeto humano, não foi algo satânico, foi um projeto de Deus para que a igreja se espalhasse por todo mundo. E Pedro escreve essa carta com a finalidade de despertar as pessoas, mostrar que ainda que elas tenham muitas dificuldades, tribulações, provas, o que as espera é muito maior do que elas possam imaginar. Então vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 2, vamos lendo até o versículo 6, cada um lendo o versículo por gentileza. 1 de Pedro 2, de 1 a 6. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maldelice. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Chegando vós para ele, e Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, de modo algum, envergonhado. Bom, até o versículo 6. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 2. Pedro continua no assunto sobre santidade. Ele continua exortando aos cristãos a se manterem santos. O que me chama a atenção nessa carta é que Pedro conhecia a dificuldade que as pessoas estavam passando. Talvez o próprio Pedro não passou com a mesma intensidade que eles, não passou aquela perseguição toda. Mas Pedro, ele em momento algum abre mão do princípio, do preceito, que apesar de toda a adversidade, as pessoas tinham que buscar a santidade. Aí no versículo 1 ele fala: deixando, pois, toda a malícia, no sentido de que aquela maldade de pensamento, aquela maldade de intenção, aquele pensamento sujo, ele fala: deixa tudo isso. Tira isso da sua cabeça, tira a malícia, tira o pecado, tira o sentimento, tira a intenção do pecado. Aí continua, todo o engano, ou todo o fingimento, todo engano. Pedro fala: olha, vocês não podem, em hipótese nenhuma, circunstância nenhuma, ter em vocês algo que seja enganoso, algo que aparente uma ideia que seja errada. Pedro fala de santidade na prática, Pedro fala de santidade na mente, Pedro fala de santidade no comportamento. Ele fala:
deixando toda a malícia e todo engano e fingimento. Então Pedro está falando, olha, o cristão em momento algum vai simular ou fingir ou representar nada disso. Ele vai ser autêntico, ele vai ser transparente. O que ele é. O que ele sente, ele vai mostrar que ele sente. Aí ele continua, deixando malícia, deixando engano, fingimento e invejas. Aí que a gente para e fala, poxa, mas Pedro não está sendo duro. Será que Pedro está sendo duro? Porque os cristãos estão sofrendo perseguição, os cristãos estão sendo assolados, e ele ainda puxa a orelha do cristão e fala, não tem inveja. Mas Pedro, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabia do que ele estava falando. Pedro pode ter sido orientado pelo Espírito Santo, que algumas pessoas que estavam no grupo de cristãos, talvez tinham inveja da vida pacífica e boa do ímpio. Talvez alguns cristãos olhavam para aquelas pessoas que não tinham compromisso com Deus e não eram perseguidos. Pedro fala, largue toda inveja, tire, não tem inveja de ninguém. E aí ele termina o primeiro versículo falando, todas as murmurações. Pedro fala, olha, qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de insatisfação, qualquer comentário desaprovando o que está acontecendo, para. Porque isso influi na santidade também. Isso influi no seu comportamento com Deus. Isso não agrada a Deus. E aí, querido, a gente vai abrir um parênteses e vamos relembrar o povo de Israel. Qual foi o motivo primordial que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Murmurações. E agora Pedro repete e fala, olha, apesar de toda a adversidade, apesar de toda a perseguição, não tenha entre vós nenhum tipo de murmuração. Nenhum tipo de murmuração. Nenhum tipo de reclamação. Nem do calor, nem da chuva, nem do frio, nem do arroz, nem do ovo, nem da roupa. Nada, não murmure. Isso faz parte da santidade. Então, primeiro, deixando a malícia. Segundo, deixando o engano. Terceiro, deixando o fingimento. Deixando a inveja. Deixando tudo isso. Aí a gente vai ver agora o versículo 2. Eu achei interessante o que Pedro fala agora. Desejai afetuosamente, com muito amor, com muito carinho, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pedro fala, olha, larguem isso e desejem como uma criança, deseja o leite espiritual. Pedro está falando o quê? Que vocês tenham fome da palavra de Deus. E não é um leite falsificado, não é uma doutrina falsa, não é um ensinamento falso, não é um ensinamento superficial, não, seja um ensinamento profundo. Desejem isso. Aí quem já foi mãe sabe do desespero que a criança tem quando ela quer mamar. Quanto mais nova, mais desesperada ela fica. Ela chora e ela fala alto, porque ela deseja aquele leite. É isso que Pedro fala, olha, que vocês têm esse desejo. Que vocês têm. Larga a malícia, larga a murmuração, larga a inveja e desejem o alimento sólido. E Pedro fala uma coisa interessante. Por que desejar esse leite? Por que desejar esse alimento espiritual? Para que vocês possam crescer. Para que vocês possam amadurecer. Para que vocês possam ter experiências profundas com Deus. Mas não de momentos explosivos de emoções. Mas experiência dentro da palavra. Para que você cresça na palavra. Como que Jesus fala que, como Lucas fala de Jesus, que Jesus crescia na graça e no conhecimento. É aí que Pedro começa a cobrar isso. Olha, cristãos, se vocês estão sendo perseguidos, vocês têm que crescer. Vocês têm que ter alimento sólido. E queridos, nada nos mantém de pé na prova, a não ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mantém de pé. É a lembrança do que Deus fez na Bíblia que nos mantém de pé. É quando a gente começa a olhar para dentro da Bíblia e ver os milagres, e ver as profecias que se cumpriram, e ver o sobrenatural que a nossa fé fortalece. Paulo fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir. E nós que já ouvimos a palavra para a salvação, temos que continuar ouvindo a palavra para edificação, para o crescimento. Aí no versículo 13 ele fala, se é que já provaste que o Senhor é benigno.
Pedro fala, olha, vocês já viram que Deus faz o bem, vocês constataram isso, vocês provaram isso, vocês vivenciaram a benignidade de Deus, então vocês desejem o leite espiritual. Desejem crescer espiritualmente. E queridos, é uma coisa interessante isso que Pedro fala. Qual de nós, ou vou dizer a maioria, não deseja crescer aonde está? Ser o melhor aluno, ser a melhor aluna, o melhor funcionário, ou mudar de serviço para ter um ganho melhor? Qual de nós não quer crescer na nossa área profissional, na nossa área financeira? Quem é que não quer crescer? Nós queremos. E Pedro invoca isso. Assim como você quer crescer em várias áreas da sua vida, deseje crescer na sua vida espiritual. Mas como esse crescimento vem? Sedento da palavra de Deus. Famintos da palavra autêntica, pura da parte de Deus. Versículo 4, capítulo 2 de 1 de Pedro. Chegando eu fui para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro agora começa a usar o exemplo de construção. Fala, olha, se acheguem a Jesus. Se acheguem a pedra. Quando fala pedra angular, é a primeira pedra onde a construção é baseada. Aquela pedra ali vai nortear, vai dar toda a ênfase à construção. Aí fala, se acheguem a Jesus, que é a pedra viva angular, rejeitada pelos homens. Aí lembrando, quando os homens, as pessoas não aceitam Jesus, mas aprovada por Deus. Aí Pedro agora, no versículo seguinte, ele fala, nós temos que nos achegar a Deus, a Jesus. Aí no versículo 5 ele diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedro fala, olha, se acheguem a Jesus, que é pedra viva, mas vós também sois pedra viva. Pedro começa agora a tentar animar o povo e falar, vocês não são qualquer coisa, não são qualquer um. Vocês são importantes na obra de Deus. Vocês são um edifício. Vocês são a pedra na qual Deus está edificando um edifício espiritual, uma casa espiritual, e que Deus, através de vocês, querem que vocês ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Aí, queridos, é a hora que a gente tem que explicar isso. Tem muita gente que está oferecendo sacrifício físico a Deus. Deus não quer sacrifício físico, porque o sacrifício físico que foi oferecido de maneira satisfatória, plena, foi de Jesus Cristo. O meu e o seu sacrifício são agora apenas espirituais. É eu fazer uma oferta espiritual, é eu dedicar o meu tempo, é eu dedicar a minha oração, é eu dedicar a minha leitura, a minha devoção, a minha concentração, é eu gastar horas meditando a palavra de Deus. Aí a gente puxa pela nossa memória, né, alguns já não estudam mais, outros ainda estão estudando, o tempo que às vezes a gente gasta estudando, que precisa, para a gente alcançar uma prova, uma nota boa, para superar uma expectativa. E Pedro fala isso, é isso que Deus quer, um sacrifício espiritual, agradável a Deus. É você procurar agradar a Deus espiritualmente, não é você fazer sacrifício tolo, jejuns que mortificam a carne, mas apenas para exaltar o seu eu. Não, que Pedro está falando que eu tenho que fazer sacrifícios espirituais que agradem a Deus. São sacrifícios que só Deus vai fazer, só Deus vai tomar conhecimento, e isso agrada a Deus. Versículo 6, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Aí nós vamos dar um pulinho rapidamente, lá em Hebreus, que diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É essa a ideia que Pedro está passando. Que a nossa fé só fica firme, solidificada, supera as dificuldades, supera as provações, se ela estiver em Jesus Cristo. É nele que nós temos que depositar a nossa fé. E aí diz, quem crê nele que é em Jesus, não será confundido. Aí Pedro está puxando pela memória, está mostrando
qualquer outro lugar que você deposite a sua fé, ou qualquer outra coisa, qualquer outra crença, qualquer outra doutrina que não seja Jesus, você vai ficar confundido no final. Para quem crê em Jesus, não será confundido. Vamos ver agora do versículo 7, queridos, cada um lendo um, até o versículo de número 10. Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 2, de 7 a 10. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aí Pedro fala, olha, para aqueles que creram, Jesus é salvação. Mas aqueles rebeldes que foram atrás, aqueles que reprovaram Jesus, Jesus é pedra de tropeço, de escândalo. Quem olha para Jesus, a pessoa que ouve o evangelho e não crê, acha aquilo conveniente. Um inocente culpado, uma virgem que deu a luz, um morto que vive, é escândalo. O homem não entende isso, o homem não aceita isso. Aí Pedro fala, quem crê em Jesus, ele serve de salvação. Quem não crê, Jesus serve de escândalo, de pedra de tropeço. As pessoas não conseguem ver Jesus com os bons olhos, porque eles não creem em Jesus. Aí Pedro continua falando, versículo 8, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Então, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, Jesus passa a ser uma pedra de tropeço. Aí, interessante que Pedro é o seguinte, ele puxa a orelha do povo, ele exorta o povo de uma maneira advertindo, mas depois ele mostra à pessoa o valor que ela tem. Ele fala, Pedro fala agora no versículo 9, mas vós, os que creram em Jesus, mas vós que estão sofrendo, vós que estão passando dificuldade, vós sois a geração eleita. De todas as épocas, Deus em Jesus elegeu essa geração. Aí ele continua falando, geração eleita, o que mais? Sacerdócio real. Pedro faz uma alusão que o sacerdote sempre andava de comum acordo com o rei. O sacerdote, houve uma época que eles se corromperam, que eles não mais faziam a lei de Deus, mas faziam a lei dos reis. Mas agora Pedro fala, olha, aquele direito, aquele privilégio que era para os levitas, agora não, agora é de vocês. Agora é nosso, nós somos agora sacerdócio. Antes era só os filhos de Arão que eram sacerdotes, agora não. Agora todos aqueles que entregaram a vida a Jesus são sacerdotes. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. Aí continua. Nação santa. Quer dizer, de uma nação, Deus separou um povo para ser uma nação para ele. Era o projeto inicial de Deus com Israel. Quando Deus chama Abraão, a ideia de Deus era essa, formar um povo próprio dele. Ele chama Abraão e começa a constituir. No deserto, o povo acaba de se perder. Na terra prometida se perde mais ainda, até que vem o cativeiro, até que vem Jesus e é rejeitado. Aí Pedro fala, agora não é mais Israel. Agora não é mais descendente de Abraão. Agora todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, que creem, confiam nessa rocha, esses são a geração eleita. É a nação santa. Aí ele fala ainda aqui uma palavra bonita. Povo de propriedade exclusiva. Alguns dizem isso, povo adquirido.
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro agora começa a elogiar, fala, olha, apesar de tudo isso, vocês são especiais para Deus. Deus tirou vocês das trevas. Já, vocês estavam lá nas trevas, tateando no escuro, sem nenhuma direção. Ele chamou vocês das trevas para a luz. Aí no versículo 10 ele continua falando, vós antes não erais povo. Pedro chama atenção para os cristãos da dispensação nisso. Antes vocês não tinham privilégios. Antes não tinha ligação com Deus, mas agora tem. Antes vocês não tinham alcançado a misericórdia de Deus, agora vocês alcançaram a misericórdia de Deus. Pedro mostra a necessidade de santidade, mas Pedro justifica que eles, pelo valor que eles têm, pela posição que eles ocupam hoje, eles têm que se santificar. Pedro não leva só para o lado negativo da santidade, do que não pode, não deve, mas ele mostra, ó, visto que você é isso, visto que Deus te colocou nesse patamar, nesse nível, você tem que se comportar assim. Visto que agora você é uma propriedade de Deus, visto que agora você é sacerdócio, você tem que se separar para Deus. Vamos lá agora, queridos, queridas, né? Vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Amamos, peço-vos, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Porque assim é a vontade de Deus, e pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Marca aí a sua Bíblia, de 1 Pedro. Abre a sua Bíblia agora lá em Romanos capítulo 13, por gentileza. Romanos capítulo 13. Marca aí 1 de Pedro 2, de 11 a 17, e vai lá para Romanos 13. Achamos Romanos 13? Vamos lá, cada um lendo um versículo, começando no versículo 1. Vamos ler até o versículo 4. Vamos lá, Romanos 13, de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela.
Queridos, Paulo e Pedro falam sobre a questão das autoridades. E aqui eles deixam uma ênfase clara. Toda autoridade colocada por Deus. E aí devem ser respeitadas. Ah, mas a Dilma, você tem que respeitar. Você pode discordar dela, mas você tem que tratá-la com respeito. Porque ela está lá por causa de quem? Deus. Ah, foi o povo que votou, não foi. Hoje tem uma carona com o pessoal e uma das pessoas queria me convencer que o Brasil não tem jeito. Se o Brasil não tivesse jeito, Deus já tinha destruído, como que ele fez na época de Noé e Sodoma e Gomorra. Quem está lá foi colocado por Deus. Não é. Eles lá mataram o Tancredo Neves. Não mataram não, foi Deus. A pessoa assustou, foi Deus, porque o Tancredo Neves falou, se ele tivesse a metade do Congresso, nem Deus impedia de ele governar. Ele nem o poder não assumiu. Então o que Pedro e Paulo estão mostrando para a gente? Toda autoridade colocada por Deus. Mas pastores estão roubando, não. Eles tiveram o privilégio de estar ali. Vocês estão participando ou fazendo a coisa certa ou errada, não é questão de Deus. Aí vai naquele versículo da parábola dos talentos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então aquele prefeito, aquele governador, aquele presidente, aquele deputado, aquele vereador, teve o privilégio de chegar ali em cima. E aí ele se corrompeu, ali ele levou o povo a se corromper. Deus vai cobrar do povo que se corrompeu? Vai cobrar. Mas ele que proporcionou a corrupção do povo, ele também será cobrado, severamente. Então, o que Pedro e Paulo estão chamando a atenção, que não tem ninguém que chegue ao poder sem o quê? A mão de Deus. É Deus quem coloca, é Deus quem tira. Se está ali, tem que ser respeitado. E aí ele não fala só isso, eu acho interessante. 1 de Pedro, capítulo 2. Alguém lê para mim de novo, por gentileza, o versículo 16. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Lê o 15 para a gente entender melhor. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Aqui é que Pedro está falando, o que Deus quer é o seguinte, não é só naquela escala de presidente, governador, prefeito, não. O seu patrão, alguém pode me corrigir, se eu estiver errado, ele olha para você como cristão, ele está louco para ver você errar, para poder te... Ah, você não é crente? Ah, você não é crente? Crente faz isso? Aí Pedro fala o quê? Faça boas obras para você tampe a boca dele. Não é isso? Não foi isso que a gente leu? Então você vai ter uma conduta impecável, mas não como escravo, mas como livre. Você não vai estar servindo a ele, vai estar servindo a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, vamos dar um pulo ali, rapidinho. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículos 5, 6 e 7. Quem quiser pode ler. Efésios 6, 5, 6 e 7. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar o homem, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Eu estou falando do servo, você que é servo, funcionário, você vai servir da melhor maneira possível, não a seu patrão, mas a quem? A Deus. Então Pedro e Paulo estão falando que quem está sobre você foi colocado por Deus. E ele é um instrumento de Deus, Paulo fala isso, ele é um ministro de Deus sobre a sua vida. E aí nós temos que dar um bom exemplo como servo. Porque, queridos, tirando servir a ser cristão dentro de casa, outro lugar difícil de ser cristão é como empregado. Porque o que o Brasil, nesses últimos dias, quer mostrar muito? Que estamos sendo
oprimidos, injustiça, né? Estamos sendo explorados. Podemos até ser. Mas vamos lá entre nós aqui, queridos. Qual a porcentagem de funcionários que cumprem a risca o horário? Qual é essa porcentagem? Que o cara chega na hora certinha, bate cartão, trabalha direitinho. É uma coisa tão engraçada, eu falo um pouquinho da CSN. Você tem uma ideia, a CSN é muito grande, é uma empresa muito grande. Então, vamos supor, a pessoa trabalha aqui na nossa igreja e ele vai bater cartão mais ou menos ali, deixa eu ver aqui, para não exagerar, ali na Assembleia Madureira. Ele trabalha aqui, o setor dele aqui, ele bate cartão na Assembleia Madureira. Agora me fala, queridos, como que ele consegue largar às 5 e está batendo cartão às 5? Não tem como. É impossível ele bater o cartão às 5. Se ele trabalhar até às 5, ele não vai bater o cartão às 5. Ele vai bater 5h15, 5h20. E detalhe, quando ele vai bater o cartão, ele já está de banho tomado, roupa trocada. E a fila. E ele consegue bater 5 horas. Opa, peraí, não tem coisa nada aí. Aí ele vai fazer greve. Pastor, eu sou contra a greve? Não, não sou contra a greve, não. Eu sou contra o cara que está reivindicando um direito que ele não cumpre nem o dever dele. Nem o dever dele não está cobrindo, mas ele está querendo mais direitos. Não, como você quer mais direito? Vamos pôr na ponta do lápis. Você leva 15 minutos para chegar no teu cartão. Todo dia está fazendo cartão 5 horas. Como é que consegue essa proeza aqui? Então, queridos, o que Pedro está falando? Olha, você quer agradar a Deus? Você quer agir como cristão? Você tem que obedecer o seu Senhor como se fosse a Deus. Aí, 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 17, fala: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e, o que diz aí na última expressão? Honrai o rei. Pastor, a gente não tem rei, mas a gente tem presidente, tem governador, tem prefeito, tem deputados, tem vereadores, a gente tem que honrar. Mas como que eu honro uma pessoa dessa? Não concordo com o que ele faz, não cabe a mim denigrar a imagem dele. Eu tenho um recurso que eu posso usar. Qual é o meu recurso? Ele está errado, o que eu tenho que fazer? No dia que for renovar a eleição, eu não voto nele, acabou a conversa. Eu não tenho que falar mal dele, eu vou reivindicar os meus direitos. Mas eu tenho que entender o quê? Vamos dar um exemplo aqui? Aí chega lá, o pastor Oliveira em casa e fala: Adriana, o que a gente tem de mistura hoje? Meu bem, você não comprou nada. Mas como assim? Ele pode querer comer carne se ele comprou ovo? Não, eu fiz o que tinha. E ainda fiz muito. E essa comida se chama divino almoço, lembra? Divino almoço, está te vendo a janta. Tem muita gente assim, está exigindo salário de patrão, mas está vivendo como pessoas estão sugando. E queridos, infelizmente isso é até no nosso meio evangélico. Infelizmente, quantos cristãos que foram fragados e são fragados na hora do expediente, fazendo o quê? Lendo a Bíblia, entregando profecia, cantando. Ah, pastor, não pode? Não, você não está ali para isso. Você está ali para isso? Não está ali para isso. A menos que a pessoa te contratou para ela. Falou: eu estou te contratando para você ficar lendo a Bíblia aqui e ficar pregando para todo mundo aqui. Aí a pessoa manda ela embora e fala: estou sendo perseguido por causa do evangelho. Não, não é por causa do evangelho, não. Está sendo perseguido que você não fez o seu dever. Aí tem até um caso que a gente ficou sabendo que a pessoa ia para o monte, saía para o monte 11 horas da noite, chegava 3 horas da manhã e tinha que pegar no serviço às 6 da manhã. Não vai pegar no serviço. Aí ele determinou que no domingo ele não ia trabalhar. Não, não é assim que funciona. Quando você assinou lá o contrato com a firma, você falou que estava à disposição da firma. Então, antes de assinar, você olha. E na hora que o cara está roendo o osso, está desempregado, o que oferecer para ele, ele pega e glorifica a Deus, conta testemunho. Aí o interessante é que aquele testemunho que era bênção, paga por os meses e ele conta como é prova. Toma prova danada, porque era bom serviço. Olha aí, como que a bênção de Deus, que era bênção, virou prova. Mas por quê? As pessoas, alguns cristãos, estão o quê? Invertendo a situação. Aí Pedro chama atenção para isso: você tem que honrar as pessoas, honrar as autoridades. Vamos lá, vamos continuar? Gostaria que vocês lessem, por gentileza,
do versículo 18, 1 de Pedro 2, de 18 a 25, cada um lê no versículo, por gentileza. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha o que Pedro fala um pouquinho, desculpe interromper quem estava lendo. Ele fala, olha, você vai ser um bom servo para aquele patrão que é bom e humano e para aquele patrão que é mau. Aquele patrão que é mau, você serve também, você vai ser submisso, vai ser obediente. É o dever do cristão, é o dever do servo cristão. Ah, não, vou me comportar bem porque meu patrão é bom. Não, Pedro fala, não, você vai servir com temor ao patrão que é bom e ao patrão que é mau. O cara é mau, o cara é mesquinho, o cara é carrasco, vai servir bem. Ah, o cara está me lesando. Eu estou servindo a Deus e não a ele. Versículo 19 em diante, continua lendo. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes com seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando outrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fortes sarados. Que estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aí Pedro fala, porque é coisa agradável. Aí Pedro fala, como seria agradável? Versículo 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. Pedro está falando, é vantagem, agrada a Deus você sofrer, porque você está fazendo a coisa certa. Aí no outro versículo, Pedro fala, que vantagem tem você estar sofrendo porque você está pecando? O seu patrão está pegando no seu pé porque você está fazendo coisa errada, está chegando atrasado, não é cuidadoso, não é pontual. Pedro fala, isso aí não é vantagem nenhuma. O que agrada a Deus é você estando certo e estar sofrendo. Isso agrada a Deus. Você tem que estar sofrendo porque você está fazendo o que é certo, não que você está fazendo o que é errado. Aí ele continua falando, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Você está fazendo o que é certo, está acertando, está caprichando e mesmo assim está sendo perseguido. Isso agrada a Deus. É no colégio, é em casa, é no serviço, você tem que fazer o que é certo. Aí no versículo 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Aí ele fala uma coisa interessante. Jesus deixou o exemplo. Ele foi referencial.
Jesus não tinha falha nele, erro nenhum. O sofrimento de Jesus, o castigo aplicado a Jesus foi injusto, totalmente injusto, porque ele não fez por merecer. E é em cima disso que Pedro fala. Se você está sofrendo porque você está fazendo bem, isso é louvável, isso agrada a Deus. Agora, você deixou falha, deixou furo, aí está sendo perseguido, é errado, aí é errado. Você não pode fazer isso. E aí ele fala uma coisa interessante, no versículo 25, porque, perdão, no versículo 23, o qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando ele era injuriado, ele não injuriava ninguém. E quando parecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quer dizer, Jesus era injuriado, era perseguido, era ofendido, ele não falava nada. Ele não revidava, ele ficava calado. Aí tem aquela historinha, eu não levo desaforo para casa. Cristão leva desaforo para casa, passa no ovo, passa na farinha de rosca e come a milanesa. Porque ele é cristão. Ele é cristão. Quando foram expulsar Jesus de Cafarnaum, se não vai à memória, aí os apóstolos falaram, Jesus, quer que a gente ore para que mande fogo? Não, eu não vim para isso. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E se eu quisesse, eu rogava que Deus, o meu pai mandava milícias de anjos aqui. Não, eu não vim para isso. Então o que Pedro está falando é o seguinte, você tem que sofrer e ficar calado. É difícil? Ele sabe que é difícil. E Pedro estava falando para pessoas que eram surradas, puxadas pelo cabelo, mas eles não podiam ofender o soldado, eles tinham que passar aquilo calados. Porque aí eles estavam entregando para Deus. E queridos, isso é um fato conhecido biblicamente. Quem pratica vê isso. Quanto menos você reage a uma agressão, a uma humilhação, quando menos você fala, mais Deus manifesta-se na sua questão. Quando você começa a reivindicar, a cobrar, a falar, Deus deixa por sua conta. Quando você está sendo humilhado, injustiçado, caluniado e fica calado, é aí que Deus se levanta e, como diz a gíria, cumpre o seu barulho. E é isso que Pedro está falando. Olha, eles não faziam nada e esperavam aquele que julga justamente intervir. No versículo 24 ele fala, levantando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados, porque éreis como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pedro fala, olha, você não pode fazer o que você fazia antes, que antes você era uma ovelha desgarrada, antes você não tinha um orientador, antes você não tinha quem te defendesse, agora você tem. Então você não pode agir como você agia antes. Antes você estava pipa voada, Deus dará. Agora não. Agora você tem alguém que te guarda e te protege. Então Pedro agora falou primeiro da atitude do cristão no seu serviço. No capítulo 3, Pedro vai começar a falar de família. Vamos lá? Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Está no livro aí, Flávio? Tá? Alguém? Presta uma Bíblia, por favor, aí, você não tem Bíblia, não? Bom, então, 1 de Pedro 3, de 1 a 7. Vamos lá? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestimenta
coração corruptível, traz no espírito, manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filha, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Igualmente, vós maridos, coabitastes com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vosso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros, da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Aí Pedro começa falando o seguinte: olha, Pedro dá um segredo. Mulheres, não precisa falar muito com o seu marido. Você quer ganhar o seu marido? Não é falando muito não, é vivendo, é atitude, é aquele silêncio. Aí, queridos, algumas pessoas, equivocadamente, querem pegar os próximos versículos e falar que não é para a mulher não se enfeitar, não se arrumar, não pintar o cabelo, não colocar joia. Nem isso que Pedro está falando. Pedro está falando que o que vai enfeitar a mulher, o que vai deixar a mulher bonita, não é o cabelo, não são as joias, não são os enfeites, é o interior dela. Pedro está falando isso: não adianta você estar visivelmente bem aparentada, bonita, bem arrumada, maquiada, com brinco, com joia, cabelo pintado, bem feito, se no seu interior você é uma mulher amarga e submissa, uma mulher dura de coração. Pedro fala isso. Você pode se arrumar, deve sim se arrumar, mas a maior preocupação sua tem que ser o seu interior. É o seu interior. Não adianta, às vezes a gente até vê isso, dificilmente se não conhece um caso desse, que antes da sociedade, casal é impecável, né? Homem todo bem vestido, a mulher bem vestida, mãozinha dada, cheia de piadinha um com o outro. Quando chega em casa, o sapato que estava no pé vai para a cabeça do marido, e aquela confusão danada. É isso que Pedro está falando, não adianta isso. A beleza tem que ser no interior. Não quer dizer que você também vai andar escrochado, cheiro de cebola, de alho. Não, é isso que está falando. Ele está falando que não adianta você enfeitar o exterior se o seu interior não causa uma boa aparência. É isso que Pedro está falando. E quem se comportar assim vai ganhar o marido, vai ganhar os filhos, vai ganhar a família. Fala, sejam submissos, sejam obedientes ao marido. Sejam obedientes. Fazendo isso, vocês vão ganhar o marido. Aí Pedro agora vira para o lado do marido. No versículo 7. Ele fala: e igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. O que quer dizer com isso? Com acordo. Tá bem? Hoje nós vamos namorar, meu bem. Bom, não é que agora nós vamos namorar hoje que eu quero. Não. Nós vamos começar com entendimento. É um acordo. É coisa acordada entre os dois. Aí ele fala, dando honra à mulher. Queridos, quantos maridos a gente conhece, encontra, que o cara mostra que ele assinou atestado de burrice. Ele fala na mão da mulher dele. Pastor, por que é atestado de burrice? Quem escolheu a mulher? Ele. Quem está com a mulher? Está falando mal porque ele é burro. Meu amigo, se a sua mulher não presta para você, vai embora. É simples. Não presta para você? Essa semana eu fui apartar uma briga de casal e o marido só falava aqueles homens bonitos para a mulher, né? 7h20 da manhã. Lembrei do Oliveira, né? Aí apareceu uma ligação no meu celular, 7h20 da manhã. Me ligou, não foi engano, pastor. Mas quem vai ligar engano, pastor, 7h20 da manhã? Está tudo bem, irmão? Não, não está não, então não foi engano. Não foi engano. Aí furaram a casa. Que o meu marido me chama disso. Cada nome que há muito tempo que eu não ouvia, né? Jesus, esse nome ainda usa esse nome ainda hoje em dia. Tá bom? Aí ela falou assim, se eu sou isso, por que você quer ficar comigo? Tá certo. Você não está falando mal, é igual você comer no restaurante se não gosta da comida. Essa comida é horrível esse restaurante. É horrível. Mas por que você está comendo no restaurante então ainda? Pode comer lá. Então é isso que Pedro está falando. Maridos, primeiro, coabitai. Em momento de intimidade, mas em entendimento.
É a mulher chegar e falar a verdade, né? Não é falar mentira. Não, estou com dor de cabeça, dor de coluna. A mulher está cheia de dor. Eu falo, bem, hoje eu estou afim. Você passou o dia só me ofendendo, hoje eu estou afim. É o entendimento dele. Você quer amanhã? Então começa o dia me tratando de princesa, de rainha. Aí à noite a gente começa a negociar. Então você é topeiro o dia todo. E à noite você quer o quê? É isso que Pedro está falando. Coabitar e com entendimento. Vamos conversar, vamos nos entender. Aí Pedro fala, maridos, honrai as suas mulheres. Falem bem. Para com o negócio de Dona Maria, Dona Encrenca. Não, é sua esposa. É sua esposa. É a rainha que Deus permitiu estar com você. É isso que Pedro está falando. Aí Pedro vai além. Como vasos mais fracos. Quando Pedro fala isso, vasos mais fracos, eu vou dar a minha interpretação. Não é inferiorizando a mulher. Que tudo aquilo, ou a maioria das coisas que são mais frágeis, geralmente é porque elas são mais valiosas. As coisas mais frágeis são mais valiosas. As coisas menores é que são mais valiosas. Então Pedro fala, olha, a sua esposa é valiosa. Cuide dela com valor. Honre a sua esposa. Fale bem da sua esposa. Aí ele fala um segredinho aqui. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Pedro fala, olha, o que você ganha, o que a sua esposa tem, pela graça de Deus também tem. É igual a bênção de Deus para o marido e para a mulher, são na mesma proporção. Então Pedro está falando, ó, marido não é superior à mulher, mulher não é inferior ao marido. Porque a graça de Deus para aquele casal é igual. Aí ele termina o versículo falando o quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí tem marido que vai no monte, tem marido que jejua. Pastor, o senhor não concorda? Não concordo. Mas o que adianta? Me contaram um caso, dizem que foi verídico. Vocês devem conhecer alguém assim, já viu aquela pessoa que é fominha de jejum, de consagração, de vigília? Era esse homem. Aí, como de costume, ele saía na sexta à noite para uma vigília. Aí no sábado de manhã ele já ia para uma consagração em outra igreja. Aí dali ele já emendava na tarde a libertação de outra igreja. No sábado à noite ele ia para uma outra vigília. Aí no final de semana desse, no sábado à noite ele virou à noite, consagração domingo de manhã e foi embora para casa. Chegou lá, imagina chegar com aquela fome, o fogão arrumadinho. Ele olhou o fogão arrumadinho. Ele ficou doido. O fogão arrumado, aquele paninho por cima do fogão. Aí ele ficou doido. Ele quebrou prato, ele falou palavrão. A mulher veio. Eu vi o que está acontecendo. Não acredito. Eu passei. Você é uma praga na minha vida. Eu passei o final de semana orando. Cheguei em casa e não tem comida. Eu falei, meu bem, seu prato é preparado no forno. Orou e não? É isso que Pedro está falando. Fez tanta coisa, Deus não me ouve. Deus fala, não vou te ouvir. Porque do jeito que você trata a sua esposa, está impedindo as suas orações. É isso que Pedro está falando. Pedro está nos chamando a atenção que a minha vida espiritual tem que ser tratada com a mesma reverência que eu tenho que tratar a minha esposa. Aí vamos deixar esse assunto aqui. Eu já contei isso aqui uma vez. O pastor Paul Yeshua, pastor, até então, quando eu li o livro dele, era o pastor da maior igreja do mundo. Tinha mais de 1 milhão de membros. E aí ele era o seguinte, era aquele pastor missionário, tinha várias igrejas, ele pegava a mala dele na terça-feira e ia viajar. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã ele chegava em casa com bolsas de roupa suja, já para a esposa, já ia para a escola dominical, culto à noite. Aí a esposa dele começou a ficar com depressão. Aí, ele contando é até engraçado. A esposa dele ficou com depressão, ele foi expulsar o demônio de depressão nela. Eu não aceito depressão na minha família. Sou um pastor tanto usado por Deus e começou a expulsar o demônio da mulher, sai espírito de depressão, sai, nada. Aí ele saiu triste de casa, andando. Aí ele foi falar com Deus, Senhor, eu cuido tanto da sua obra, Senhor. O que está acontecendo? Aí ele falando, ele falou assim, o Espírito Santo falou assim, quem eu sou para você? O que eu sou para você? O Espírito Santo falando com o Paul Yeshua. Falou, não, que isso, Senhor? O Senhor é uma pessoa que eu amo. Nossa, que isso? Aí o Espírito Santo falou assim, sua esposa também é uma pessoa. Ela precisa da sua atenção.
ela precisa que você gaste tempo com ela. Trate a sua esposa como pessoa. Aí ele perguntou para os Priscila, mas como que eu faço isso? As Priscila falou assim, pergunta para ela. Pergunta o que é que ela quer. Aí foi lá, né? Meu bem, Senhor Espírito Santo, o que você quer que eu faça? A mulher dele, até o olho dela brilhou. Olha, eu quero que você tire um dia da semana para ficar comigo. Não, meu bem, não posso. O Espírito Santo fala, escuta, eu quero que a gente saia na rua para tomar sorvete, eu quero que a gente passeie na praça, eu quero isso. Aí contando no livro que a primeira vez que ele saiu de mão dada na rua, olha que cabeça, ele ficou, ai, que vão falar de mim, um pastor igual eu, de mão dada na rua com a minha esposa. Ele com vergonha da esposa. No dia que eles foram tomar sorvete, não tinham nem assunto, ficou um olhando para a cara do outro. Passou um tempo, acabou a depressão da mulher. Por quê? O que os policiais fazem entender? Os dois são uma só carne. Não adianta você querer andar a 100 km por hora se a sua esposa está a 10. Reduza para 10 e aumente a velocidade com ela. Então o que Pedro está nos ensinando, queridos? Apesar de toda a tribulação que aquele povo estava passando, prova, que não eram poucas, eram muitas, Pedro estava falando, olha, nada justifica. A sua aprovação, as suas dificuldades, não justifica você não ser cristão no serviço, não justifica você não ser cristão em casa, não justifica. Pedro está ensinando aqueles crentes da dispensação. Você é cristão em todo o lugar. Amém, igreja? Amém? Amém. Nós vamos ouvir um louvor com a Esther. Você que trouxe uma oferta, o seu dízimo, e queira fazer isso agora enquanto a Esther louva a Deus.